nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Paz em Cristo Jesus. É uma alegria nos encontrarmos novamente para meditarmos o trecho do Evangelho que a Igreja nos presenteia no dia de hoje, esta terça-feira, retirado do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 11, versículos de 37 a 41. O texto diz assim: Enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para tomar a refeição em sua casa. Jesus foi e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que ele não se havia lavado antes da refeição. O Senhor lhe disse: Vós, fariseus, limpais por fora o copo e a travessa, mas o vosso interior está cheio de roubos e de maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai em esmola o que está dentro, e tudo ficará puro para vós. É um texto duro, de fato, junto com outros textos, talvez seja uma das falas mais duras de Jesus em relação àqueles que no Evangelho de Lucas são os opositores preferidos, por assim dizer, não? Os fariseus são apresentados como opositores costumados de Jesus no terceiro Evangelho. É uma cena bem construída, não é? Em base está a imagem do simpósio grego. Não é? Era uma ceia onde se reclinava, de fato, o verbo utilizado nos deixa entender essa posição, não é? Um momento para refeição e para discussões filosóficas. Aqui o que está em jogo, mais do que uma filosofia, é a atitude correta diante do imperativo do Evangelho. Normalmente, no Evangelho de Lucas, a cena é construída de pecadores, mais fariseus e mais Jesus. Aqui, os pecadores não aparecem. E o contraste é concentrado entre esses dois personagens. Os fariseus, separados, pretensamente puros, santos, mais sábios, não é? Mais santos e mais sábios, e Jesus, que, olhado do ponto de vista dos fariseus, é de fato um pecador, porque ele não cumpre as prescrições rituais, não se lava antes de tomar a refeição. E, de maneira muito rápida, a narrativa desta perícope nos faz ver o quanto Jesus se opõe a essa compreensão exterior de pureza, essa concepção superficial daquilo que deve ser a nossa atitude. Olhado como pecador, Jesus responde como mestre e chama de insensatos, porque não percebem a enormidade do erro que cometem. Não é a pureza ritual, não são os gestos exteriores, mas é a conversão do coração. É esse o ensinamento mais importante. Né? É a esmola daquilo que está dentro. Né? Antes dai em esmola o que está dentro, e tudo ficará puro para vós. Os gestos rituais, a exterioridade, deveria ser o externar da caridade que está no coração daquele que crê, e não a máscara que esconde os preconceitos, que esconde a discriminação, que esconde uma presunção que está acima do Evangelho. Sim, o Senhor está falando contra homens de igreja, homens de fé, que pretensamente creem de conhecer qual é a verdade da religião, portanto, qual é a verdade de Deus. Atentos, não é? A palavra é dura, insensatos. Em jogo não está uma filosofia, uma ideologia. Os pobres estão no coração de Jesus. São os destinatários privilegiados do Evangelho. A tal ponto que acolhidos, recebidos, valorizados, devem se tornar eles mesmos os grandes protagonistas do anúncio da Boa Nova. Cabe a nós converter o coração, não é? A exterioridade apregoada pelos fariseus, Jesus propõe de fato um coração novo, que seja capaz de amar. A continuação daquilo que é a sua missão. A esmola, o gesto da caridade, deve ter por destinatário, por objetivo, os pobres, os simples.
Por isso que a esmola não deve ser um gesto que apazigua a minha consciência, não é? 3, 4 moedas, aquilo que for, mas deve ser a esmola daquilo que está dentro. A pergunta é, o que nós temos dentro? O que pensavam de ter dentro os fariseus daquele momento e o que pensamos nós, homens e mulheres de fé, no nosso tempo. Insensatos, diz Jesus para os fariseus. O que diria de nós? Fica a reflexão, não é? A reflexão. A fé não é um tema filosófico. A fé não é um tema de ideologia. A fé não é só uma questão teológica. É muito mais. É muito mais. Então, esse momento especial da discussão, de reflexão, o banquete é um lugar interessante, né? Que a discussão do banquete, as conclusões deste diálogo, são imagem daquilo que deve ser a parousia, daquilo que deve ser o reino de Deus e de qual é o caminho que nos leva para ele. Então, se é verdade que estar sentado à mesa é a imagem daquilo que o Senhor deseja e quer para todos, né? Felizes à mesa do reino, aquelas ceias, aquelas refeições que nós vamos construindo já hoje, que vamos vivendo, nos dão a possibilidade de refletir, dialogar, conversar, para aprender qual é o verdadeiro caminho. O tema de hoje, sensatez, conversão do coração, interioridade, passar do verniz à conversão sincera. Então, abramos o nosso coração a essa palavra bonita, façamos nossa essa reflexão, para não merecer a crítica de insensatos, mas aprendendo do Mestre que é Jesus, transformar nosso pensamento, nosso coração, desde dentro, portanto, né, em fonte de luz para nós e para nossos irmãos. A nossa caridade, um gesto sincero de reconhecimento, amor, acolhida, valorização dos pobres, daqueles que o Senhor ama com amor preferencial, para tornar eles também, e nós juntos, né, protagonistas do anúncio do Evangelho. O Senhor nos abençoe, a sua palavra nos ilumine. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo.